Olá a todos! Hoje trago para vocês um resumo detalhado de um filme de romance e aventura chamado The Sleeping Dictionary. A história começa com um navio chegando a um local chamado Sahar. A bordo está um jovem britânico chamado John, que desembarca para iniciar sua nova jornada. Ele é recebido por um menino da tribo chamado Binai, que o acompanha até a vila onde viverá. O local fica no meio da selva, isolado da civilização ocidental. Assim que chega, John é apresentado a Harry, um britânico que ocupa o cargo de governador da região. Harry leva John em uma carroça puxada por bois até seu novo alojamento. Durante o trajeto, eles conversam sobre a decisão de John de aceitar um cargo tão distante e isolado. Harry menciona que John poderia ter conseguido um emprego em qualquer lugar do mundo devido à sua educação, então quer entender por que ele escolheu justamente esse destino. John, então, explica que seu falecido pai desejava ensinar os jovens da tribo, mas faleceu durante a guerra antes de realizar esse sonho. Por isso, ele se sente na obrigação de dar continuidade a esse trabalho. Ao chegarem ao local onde John ficará hospedado, ele pergunta quais serão suas responsabilidades, mas Harry se esquiva da resposta e vai embora sem dar muitos detalhes. Curioso e tentando se ambientar, John começa a explorar a vila, conhecendo os moradores e se apresentando. Ele se esforça para entender os costumes e o modo de vida da comunidade. Mais tarde, ao entardecer, John é convidado a participar de uma cerimônia de boas-vindas. Durante a celebração, ele é oferecido uma bebida alcoólica e, ao perceber que recusar seria considerado um insulto à hospitalidade da tribo, acaba aceitando. Durante a festividade, um grupo de dançarinos apresenta uma dança tradicional, e é nesse momento que John avista uma jovem de beleza marcante. Ele se sente imediatamente atraído por ela. Após a apresentação, os anfitriões sugerem que John também faça algo para entreter a plateia. Sem saber o que fazer, ele tenta improvisar um discurso, mas logo percebe que ninguém ali entende inglês. Para evitar um constrangimento maior, ele resolve dançar junto com os moradores. Isso descontrai a plateia, que começou a rir e achar a cena icônica. Na manhã seguinte, Harry começa a ensinar a John algumas peculiaridades sobre a cultura e os costumes da sociedade Iban, povo nativo da região. Durante essa explicação, uma jovem chamada Selma aparece, e John descobre uma tradição surpreendente. Selma será sua Sleeping Dictionary, ou Dicionário de Dormir. Isso significa que ela viverá ao seu lado como esposa e, além disso, será responsável por ensiná-lo a língua local. John fica chocado ao ouvir isso e, inicialmente, acha a ideia estranha e desconfortável. No entanto, Harry explica que essa é uma tradição ancestral e que Selma aceitou o papel por vontade própria. Na verdade, ela recusou ser a Sleeping Dictionary dos dois oficiais britânicos que vieram antes de John, mas, por alguma razão, escolheu aceitar essa função especificamente para ele. Ainda assim, John hesita em aceitar a tradição, argumentando que Selma pode ensiná-lo o idioma sem precisar compartilhar sua cama. No entanto, Harry o lembra de que seu contrato estipula que ele não pode se casar nos próximos 3 anos, o que significa que provavelmente se sentirá solitário. Ele reforça que esse costume existe há séculos e que John deveria aceitá-lo. Apesar de continuar relutante, John percebe que não tem escolha e, no fim, concorda. A partir desse momento, Selma passa a viver com ele. No entanto, mesmo compartilhando o mesmo espaço, John se recusa a tocá-la. Isso não passa despercebido por Famous, o cozinheiro que trabalha na casa de John. Ele começa a suspeitar que o britânico possa ser homossexual, já que não demonstra interesse algum em Selma. Para ajudá-lo, Famous decide trazer um jovem gay para John, o que o deixa furioso. Com raiva, John grita com todos e, chateada, Selma decide sair de casa. Na manhã seguinte, John percebe que Selma não voltou para sua casa e, ao procurá-la, descobre que ela está dormindo do lado de fora. Famous explica que, segundo a cultura local, Selma não pode simplesmente voltar para sua família, pois isso seria um grande desonra. As pessoas da tribo acreditariam que John a rejeitou por achá-la feia, o que prejudicaria sua reputação.
Diante dessa situação, John conversa com Selma e tenta fazê-la entender que gosta dela, mas que se sente preso por suas próprias crenças e pelo compromisso profissional que assumiu. Ele então promete que tentará mudar por ela. A partir dessa noite, Selma começa a ensinar a John a língua Iban, mas ainda assim, os dois continuam sem qualquer envolvimento físico. Com o passar do tempo, John se aproxima mais da comunidade e começa a participar dos jogos e atividades locais. Ao mesmo tempo, ele e Selma desenvolvem uma conexão emocional mais forte e acabam se apaixonando. Enquanto isso, a vida na vila segue seu curso até a chegada de um grupo de oficiais do governo britânico. Entre eles está Neville, um homem que claramente despreza os nativos e não esconde seu preconceito. Também está presente Cecília, a filha de Harry. Durante uma conversa, os britânicos debatem os costumes dos Iban e John recebe um alerta. Ele deve manter o foco apenas no seu trabalho e lembrar que está ali para representar a coroa britânica, sem envolvimentos emocionais com os locais. Eles o lembram de que seu dever é estritamente profissional e que não deve se deixar influenciar pelos costumes da tribo. Com o passar do tempo, Cecília percebe que John se aproxima cada vez mais dos moradores locais, tratando-os com respeito e até se comunicando na língua deles. Isso desperta seu interesse e ela passa a estar constantemente ao redor de John. Selma, por sua vez, não gosta da presença de Cecília e percebe o interesse dela no britânico. John tenta manter distância, mas se vê cada vez mais preso entre Selma e Cecília, sem conseguir evitar a aproximação da jovem britânica. Enquanto isso, uma nova crise surge na região. Pessoas doentes começam a chegar à vila e morrem logo após chegarem. John e os moradores logo descobrem que uma epidemia está assolando uma vila vizinha. No meio dessa situação, a mãe de Cecília se aproxima de John e começa a elogiar a filha, insinuando que ele deveria se casar com ela. Ela também o alerta que, se demorar demais para tomar uma decisão, Neville pode acabar casando com Cecília. À noite, John se desculpa com Selma pelo comportamento de Cecília. Sentindo-se magoada e insegura, Selma responde com frieza, dizendo que entre eles nunca poderia haver nada além de uma relação temporária. Ela reforça que sua presença ali é apenas para agradá-lo e que nada mais poderia acontecer, pois ele é um britânico e ela é uma mulher Iban. No dia seguinte, John e Selma partem para a vila afetada pela suposta epidemia. Ao chegarem, encontram pessoas morrendo, mas John percebe que a causa não é uma doença contagiosa. Enquanto investiga a situação, eles são subitamente atacados a tiros. John persegue o atirador e descobre um segredo alarmante. Um grupo de europeus está explorando minas de prata nas colinas próximas e distribuíram arroz contaminado aos moradores da vila. O objetivo era envenená-los para que morressem, esvaziando a área e permitindo a exploração sem resistência. Indignado, John revela a verdade para os moradores, sabendo que eles buscarão vingança contra os europeus responsáveis pela tragédia. Como previsto, os aldeões se revoltam e atacam os exploradores, eliminando os responsáveis pelo envenenamento. Agora que a verdade veio à tona, John decide que não pode mais esconder seus sentimentos. Ele declara seu amor por Selma e afirma que quer se casar com ela. No entanto, Selma teme as consequências dessa decisão. Ela sabe que os britânicos nunca permitirão esse casamento, pois consideram a união entre um inglês e uma mulher Iban como algo impuro e inaceitável. John, no entanto, promete que enfrentará qualquer obstáculo para que possam ficar juntos. Ele então vai até Harry e anuncia sua decisão de se casar com Selma. Furioso, Harry o ameaça, dizendo que, se não desistir da ideia, será preso por 10 anos. Enquanto isso, Selma é forçada a aceitar um casamento arranjado com um homem da vila. Os britânicos pressionam a comunidade local, deixando claro que, se Selma não se casar com um nativo, John será acusado pelo assassinato dos europeus exploradores e condenado à prisão. Quando John descobre a situação, corre até Selma, apenas para encontrá-la mantida em cativeiro. Sem alternativas, Selma aceita se casar com o homem escolhido para ela, acreditando que essa é a única maneira de salvar John.
Ele acaba deixando a vila e 1 ano depois acaba se casando com Cecília. E meses depois, ele retoma a vila junto com sua nova esposa para terminar o trabalho que havia começado. Mas, no fundo, não consegue esquecer Selma. Ao chegar, ele começa a procurá-la, mas Selma evita qualquer contato. Quando finalmente se encontram, Selma demonstra medo e tenta manter distância. John confessa que ainda a ama e que está tentando esquecê-la, mas não consegue. No dia seguinte, John vai até a casa de Neville e ordena que Famous, o cozinheiro, passe a trabalhar para ele. Durante sua estadia, ele descobre algo revoltante. Neville maltrata sua Sleeping Dictionary, batendo nela frequentemente. Furioso, John confronta Neville e entra em uma briga com ele. Ele se dirige à mulher agredida e diz que, se Neville levantar a mão contra ela novamente, ela deveria matá-lo enquanto dorme. Neville, que planejava se casar com Cecília, se sente ameaçado por John e sua presença na vila. Pouco tempo depois, John vê Selma perto do rio e percebe que ela está segurando um bebê. Curioso e desconfiado, ele pergunta a Famous sobre a criança. O cozinheiro hesita, mas eventualmente revela a verdade. A criança é de John e Selma. Chocado e emocionado, John deseja vê-la novamente, mas Famous avisa que Selma não quer encontrá-lo. Determinado, John insiste e arma um plano para atraí-la. Ele faz com que Famous diga a Selma que Neville está chamando-a, mas, em vez disso, a leva até um encontro inesperado com John à noite na casa de Neville. Selma tenta fugir, mas John a impede, finalmente conseguindo se aproximar dela e de seu filho. No entanto, Selma afirma que agora o pai da criança é Bel Insai, que os adotou, e que, mesmo que quisesse, não poderia mais se encontrar com John. Enquanto John fabrica um brinquedo para o filho, a mãe de Selma aparece e avisa que fará de tudo para impedir que ele se aproxime de sua filha. Apesar disso, John se recusa a desistir e continua tentando encontrar Selma e seu filho. Nesse meio tempo, Neville conversa com Bel Insai, o que acaba desencadeando um ataque contra John durante a noite. Selma consegue salvar John, e no dia seguinte, Bel Insai é preso. Mais tarde, durante uma conversa com John, Harry revela um segredo surpreendente. A mãe de Selma também foi uma Sleeping Dictionary e Selma, na verdade, é sua filha. No entanto, Selma nunca soube dessa verdade. Harry, então, diz a John que ele deve seguir o mesmo destino e esquecer seu filho, pois eles nunca poderão viver juntos. John é designado como juiz no julgamento de Bel Insai e faz de tudo para absolvê-lo, mas os aldeões começam a culpar Selma pelo ocorrido. Harry, percebendo o perigo que Selma corre, intervém e a salva. No entanto, sem outra opção, John acaba condenando Bel Insai à morte. Durante a noite, Selma vê uma oportunidade e invade o escritório para resgatar Bel Insai, mas, para sua surpresa, descobre que John já o havia libertado. Depois de levá-lo para um local seguro, John declara a Selma que, dessa vez, ele a tirará daquele lugar e nada poderá impedi-lo. No dia seguinte, John começa os preparativos para fugir, mas Neville age rapidamente e transforma Selma em sua nova Sleeping Dictionary, forçando-a a ficar com ele. Enquanto isso, John retorna para casa e encontra Cecília, que revela estar grávida. Essa notícia o deixa dividido, pois, ao mesmo tempo em que quer fugir com Selma, agora há um filho envolvido com Cecília. Enquanto Neville se prepara para abusar de Selma, Famous aparece a tempo de salvá-la e insiste para que ela fuja imediatamente. Paralelamente, Cecília descobre que John planeja escapar e, mesmo se sentindo traída, decide apoiá-lo. Ela admite que nunca será capaz de fazê-lo feliz e que, no fundo, deseja que John e Selma fiquem juntos. Selma e Famous conseguem chegar ao navio, mas John não chega a tempo. Quando finalmente alcança o porto, a embarcação já partiu, mas Famous o encontra e revela que Selma acredita que ele a abandonou. Ele também informa que Selma está indo para outra vila e incentiva John a segui-la. Harry tenta impedir a fuga, mas, em um gesto inesperado, entrega uma arma para Selma. Neste momento, Selma confronta Harry e revela que sabe que ele é seu verdadeiro pai. Ao voltar para casa, Harry é confrontado por sua esposa, que o repreende por ter permitido a fuga de Selma.
Cecília, no entanto, se posiciona contra a mãe e afirma que deseja ver John e Selma felizes. Mesmo assim, a mãe de Cecília ordena que Neville vá atrás do casal. Neville consegue capturar John e Selma antes que consigam fugir e, tomado pela fúria, tenta violentar Selma. John intervém e os dois começam uma luta intensa. Neville se prepara para matar John com um tiro, mas, antes que consiga, os aldeões aparecem e o matam. No final, John finalmente consegue viver ao lado de Selma e do filho. Juntos, eles partem com os aldeões para recomeçar suas vidas em um novo vilarejo. A história termina nesse momento, deixando para trás os desafios e preconceitos que enfrentaram.